Continuando nosso estudo sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, nesta aula nós falaremos sobre o estudo gráfico da aceleração escalar média. Como nós já vimos anteriormente, nós podemos utilizar esta representação matemática para tratar dos conceitos estudados. Bom, como eu sei que a minha aceleração média ela é dada pela variação da velocidade em um certo intervalo de tempo, onde eu vou considerar uma velocidade em um instante final no qual eu estou estudando e a velocidade em seu instante inicial, considerando t e t0, eu posso estabelecer referências dentro dos eixos característicos. Dessa forma, quando eu fizer um gráfico de uma aceleração em função do tempo, avaliando como ocorre essa aceleração à medida que o tempo passa, ela sempre terá a característica de uma reta paralela ao eixo dos tempos. Mas por que ela vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos? Porque em um movimento retilíneo uniformemente variado, que varia de maneira uniforme, a aceleração ela é constante. E o que isso quer dizer? Que ela não vai sofrer nenhuma alteração ao longo do tempo. Então, a qualquer momento que eu quiser estudar este movimento, a minha aceleração terá o mesmo valor. E aí a representação gráfica é feita com a aceleração, seja ela nas unidades de medida características, como metro por segundo ao quadrado, ou quilômetro por hora ao quadrado. Por que é quilômetro por hora ao quadrado? Porque se a minha velocidade está em quilômetro por hora, o meu tempo tem que estar associado também em hora. E ao fazer a relação, vai ficar quilômetro por hora em cima dividido por hora embaixo, quilômetro por hora ao quadrado. São unidades de medida usuais e características, ok? Então, eu vou representar no meu eixo vertical a aceleração, normalmente no meu eixo horizontal os tempos, sendo sempre a reta representativa do gráfico naquele trecho, né? Considerando aqui, por exemplo, que eu vou considerar qualquer instante de tempo, esta reta paralela a esse eixo, sem sofrer alteração em seus valores. Se eu tenho uma aceleração positiva aqui, ó, promovendo um aumento, né, da minha velocidade, eu vou ter aqui uma reta característica na parte positiva do meu eixo, considerando a relação cartesiana, de referencial positivo para cima, positivo para a direita, negativo para baixo, negativo para a esquerda, ok? E aí, se a minha aceleração ela é negativa, continua sendo paralela ao eixo dos tempos, qualquer instante de tempo que eu considerar aqui, a minha aceleração aqui será a mesma, entretanto, a reta ocupará a parte de baixo dentro do referencial negativo, já que a minha aceleração é uma aceleração negativa. Algumas propriedades atribuídas ao estudo gráfico, né, da aceleração é que, se eu tenho uma representação gráfica em que a aceleração caracterizada aqui, ela estabelece uma reta paralela ao eixo dos tempos, se eu achurar que esta área, como ela está um pouco mais rosinha, eu vou encontrar uma figura geométrica. E considerando as relações de área de figuras geométricas, aqui como ela é paralela ao eixo dos tempos aqui, né, formando um ângulo de 90 graus, considerando as relações cartesianas, eu tenho aqui um paralelogramo sendo formado. E como que eu faço a área de um paralelogramo? Bom, esta área de um paralelogramo ela é dada pela
pelo tamanho da base vezes o tamanho da altura, ou lado vezes lado, né? Dependendo do tamanho deste paralelogramo. Aqui, e quem nesse problema aqui está representando a base deste meu paralelogramo? Os tempos. Quem é este tempo? Como que eu acho esse tamanho? Eu acho esse tamanho da base fazendo quem? Fazendo T1 menos 0, que está aqui na ponta, ó, para fazer a base do meu quadrado. E aí eu vou multiplicar pela altura. E como é que eu acho a altura? Eu acho a altura fazendo a aceleração a menos 0. E aí, quando eu tiver que ter um menos 0, que seria o meu instante inicial, isso aqui pode ser chamado de quem? De ΔT. E aí, a minha área, ela pode ser escrita como A menos 0 é A, ela pode ser escrita como ΔT vezes A, dentro do meu gráfico. Mas nós bem sabemos que a aceleração média ela é dada por ΔV sobre ΔT. Se não tem ninguém aqui embaixo, quer dizer que tem 1. Se eu multiplico cruzado, eu vou achar que 1 vezes ΔV é ΔV. E isso é igual a A vezes ΔT, que é ΔT vezes A. Se você observar, este termo é igual a este. E se existe uma relação de equivalência e igualdade, eu posso dizer que a área vai ter o mesmo valor que a variação da velocidade. E é por isso que, no estudo dos gráficos, nós dizemos que a área é numericamente igual à variação da velocidade. É numericamente igual porque área é área e velocidade é velocidade. Então, a necessidade de dizer que é numericamente igual é considerando os seus valores e a sua representação e que assumirão os mesmos valores. Como exemplo aqui de problemas que podem aparecer utilizando as representações gráficas, o que nós temos? Nós temos aqui um problema que traz um gráfico que representa a aceleração de um objeto em função do tempo. Um objeto qualquer, que ele chama de móvel. Sabendo que a velocidade inicial é de 2 metros por segundo, determine a velocidade do móvel no instante 4 segundos. Nossa, professora, mas como que eu vou achar a velocidade deste móvel no instante 4 segundos? Se ele não traz nenhuma outra informação nesse gráfico sobre a velocidade. O que a gente vai utilizar aqui? Nós podemos utilizar a área formada pela figura para encontrar qual é a variação de velocidade sofrida por este objeto, ok? Mas, professor, ele me traz duas velocidades diferentes. Então, eu tenho que fazer duas áreas diferentes, considerando aqui o meu gráfico. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou ter o meu delta V1 e vou ter o meu delta V2. Então, qual é a aceleração nesse primeiro trecho? O meu primeiro trecho vai de 0 a 2 segundos. E aí, eu tenho o quê? Eu tenho a minha velocidade inicial aqui, quando t igual a 0. Então, a velocidade inicial é igual a 2 metros por segundo, quando a aceleração é 4 metros por segundo, correto? Então, como que eu faço a minha variação de velocidade aqui? Bom, professora, você falou que é a área. Então, a variação da velocidade, ela vai ser igual à área deste paralelogramo aqui, que vai ser a base
que vai dar 2, né? De 0 a 2, vezes a altura. A altura aqui vai ser 4. Então, a variação da velocidade no primeiro trecho, ela é igual a 8. 8 o quê? Metros por segundo. Bom, quem é essa variação da velocidade no primeiro trecho? Aqui, ó, é a velocidade V1 menos a velocidade V0, que é aqui do começo. Então, velocidade V1 menos a velocidade V0 é igual a 8. Mas eu sei que V0 é igual a 2. Então, V1 é igual a 8, estava negativo, vai para lá positivo, mais 2. Então, quer dizer que esse objeto vai atingir a velocidade de 10 metros por segundo quando o tempo é 2 segundos, que eu fiz aqui no meu primeiro trecho. Mas ele me pediu a velocidade no instante de 2 segundos? Não, ele não me pediu. Ele me pediu a velocidade no instante t igual a 4 segundos. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a área dessa outra figurinha aqui, professora, do ΔV2. Porque ΔV2 é igual a quem? É igual à base. Quanto está a base aqui? A área da base é 4 menos 2, né? Que é o 4 menos esse 2, que aí eu acho quanto que vai dar essa base aqui. Vezes a altura. E qual é a altura para essa aceleração aqui no tempo igual a 4? É essa, que vai dar quanto? A aceleração igual a 2, vezes 2, que é a aceleração. Então, ΔV2 vai ser igual a 4 menos 2, 2 vezes 2, que vai me dar um ΔV2 igual a 4 metros por segundo. Mas quem é ΔV2? ΔV2 é V2 menos V1. Quem é V2 menos V1? V2 menos V1, que vai dar 4. Quem é V1? V1 eu já achei que vale 10. Então, quer dizer que V2 menos 10 é igual a 4. Quanto que vai valer V2? V2 vai valer 14 metros por segundo.